Só que o legal é quando você percebe que o seu mentor começa a copiar algumas coisas de você. Olá, eu sou o Eduardo Galeazzo Eu sou o Regis Terêncio. e esse é o podcast do Artista Invertido. É isso aí. E hoje a gente vai falar sobre a relação entre um livro chamado Quem Pensa Enriquece e o conceito do método do artista invertido. Algumas relações entre o que o livro fala e o que a gente ensina no método do artista invertido. E tem uma coisa interessante nisso, né, Du? Porque esse livro, qual que foi a ideia de a gente ter, até a gente gravar esse podcast? É porque assim, ó, em 2013, há 7 anos atrás, o Du me mandou uma mensagem no Facebook falando desse livro Think and Grow Rich, né, em inglês, em português, Quem Pensa Enriquece. Foi um livro escrito por um cara chamado Napoleon Hill, que já tinha vendido mais de 30 milhões de exemplares, que não sei quais empresas tinham comprado para todos os funcionários lerem, não sei o quê. E eu acho que você tinha ficado empolgado com esse livro. E ó, vou mostrar aqui até, esse aqui é o livro. Ah, você tem aí? Ah, legal. Oh, Eu cara, tenho, eu pensei em mostrar, só que quando eu me mudei da casa dos meus pais, ficou lá, e daí eu não ia conseguir mostrar, mas que legal. E daí eu sei que você ficou empolgado com esse livro, mandou mensagem pra mim no Facebook e você perguntou se eu toparia da gente ler junto o livro, né? Essa foi a ideia. Eu lembro que eu tava, cara, inclusive eu comprei o livro quando você me mandou, eu tava no aeroporto no Rio de Janeiro, tava indo dar uma dessas palestras que eu dava lá na época, eu já falava sobre o artista invertido, só que ainda não tinha criado esse nome, né? Então, Legal. e foi numa dessas, cara, que eu comprei o livro. Agora, uma pergunta que eu tenho pra você, a primeira pergunta. Você leu o livro? Eu li, pô, claro. Ah, moleque, leu o livro completo? Completo, eu li ele inteiro. Só que o interessante desse livro é que ele é meio assim, meio parecido com a Bíblia, porque assim, você lê a primeira vez, tem um monte de parte que você não entende, cara. Uhum. Você tem que reler algumas vezes, assim. Então, assim, o livro, ele tá até assim já rasgado aqui, Caramba, tá hein, meu? detonado, as folhas estão quase caindo, porque assim, Nossa, você não fez isso só pro eu nosso consulto... gravação aqui não, né? Como é que é? Ah, não. Eu fui deteriorando ele e falei, vou fazer que eu li ele algumas vezes. Ralou ele na Então, assim, calçada. no chão, raspar. Então, assim, eu consulto ele de vez em quando, porque ele tem uns insights muito bons, assim, né? Umas coisas assim que você precisa ver. E é aquele tipo de coisa que nunca cansa, nunca é demais, digamos assim, você ver. Porque Uhum. ele fala assim de procrastinação, como evitar a procrastinação. Fala de mentorship, da mentoria. Fala Uhum. de você ter grupo de pessoas ao seu redor, o quanto isso influencia, sabe, É. o seu progresso. Então, meu, é bem assim legal. É É. bem sintonizado com É. o artista invertido. Agora, Du, eu preciso confessar uma coisa pra você, É, cara. diga. Eu nunca li o livro completo, velho. Caraca, cara. Nossa. Eu nunca li o livro completo. Eu li, é que esse é o tipo de livro, cara, ele é tão denso em conhecimento que você lê uma página e É, você fica uma é, semana inteira pensando sobre aquilo que você leu. São várias é. histórias de fatos reais e tal, de conceitos que abrem muitas portas na cabeça. Uhum. E eu li o início, uma parte do livro várias vezes, até que eu chegava num ponto onde ele falava para você tirar uma foto mental do É. quanto dinheiro você queria fazer, que esse era o seu objetivo. E nisso Uhum. eu travava, cara. Eu travava porque eu não, na época, eu não conseguia enxergar que, assim, o dinheiro... Eu não conseguia enxergar o que ele estava querendo dizer no meu contexto. Uhum. Porque Sim. Porque pra mim, assim, nunca foi, assim, o dinheiro foi o objetivo do que, a minha motivação do que eu quero conquistar. Não acredito que o dinheiro dá propósito pra nossa vida. Quando a gente faz Uhum. algo que a gente se sente útil eu acho que aquilo dá propósito pra nossa vida. Então, quando a gente consegue trabalhar em algo que a gente se sente útil e aquilo é a nossa paixão, aquilo tem um retorno financeiro pra gente, daí eu acho que é o combo perfeito, né?
E então o Aham. dinheiro é um resultado disso. Então É. eu travava porque eu não conseguia visualizar o que, não conseguia traduzir o que ele falava para o meu contexto sem pensar tipo, nossa, tipo, dinheiro não tem propósito na vida. Dinheiro é essencial, certo? Só que eu acho que ele é Total. resultado de quando a gente Sim. consegue aplicar, consegue criar um planejamento de carreira e fazer um trabalho bem consistente. O dinheiro é resultado. É. E daí por isso eu Exatamente. acabei travando. Então, mas assim, eu escutei, né, o audiolivro algumas vezes, porque o audiolivro é mais fácil, né, do que Uhum. ler as páginas. Eu comecei a ler as páginas, daí eu travava nisso, coloquei audiolivro. E daí recentemente eu estava escutando um resumo desse livro novamente. E daí, enquanto eu Sim. escutava o resumo, eu fiquei meio chocado com algumas relações que eu vi entre o que ele ensina nesse livro, não só no que ele ensina, mas a forma como que o autor do livro e o mentor dele fizeram aquilo tudo. Eu vi muitas relações com o artista invertido. E daí foi que eu falei, Du, assiste esse vídeo, vamos gravar aqui um episódio de podcast falando sobre isso. Certo? Sim. Sim. Certo? Cara, Não, ó, eu acho que assim, pra dar contexto pro pessoal, acho que a gente devia falar brevemente qual que é a sinopse da história. Brevemente, o que o sim. livro fala. Então, posso falar ou você quer Pode, falar? manda ver. Então, basicamente, porque assim, o autor chama Napoleon Hill. Acredito que muita gente aí já deve ter ouvido falar, que ele tem alguns best-sellers assim, mas ele era da época de 1880, assim, ele era tipo um cara das antigas mesmo. Né? Então, assim, aí ele era um repórter, e assim, no começo da carreira dele, eu acredito que ele, não lembro agora quantos anos ele tinha, mas assim, era novo, sei lá, Era nos novinho, né? começo, acho que nem 20 anos ele tinha, ou tinha por aí, e ele foi entrevistar um dos maiores industriais da época, que no livro eles até comparam com o Bill Gates hoje. Então Que era assim, o era o cara cara, né? chamado Andrew Carnegie. Que esse Andrew Carnegie, cara, ele foi um dos caras responsáveis pela expansão da indústria do aço nos Estados Unidos. E, tipo, ele isso. morreu com uma fortuna estimada em mais de 370 bilhões de dólares. Mano, em 1800 e bolinha, se 370 bilhões de dólares é muito dinheiro hoje, imagina em 1800 e bolinha. Então esse cara era muito boladão, cara. E daí o Napoleon se conectou com ele, certo? Certo, é. E aí a proposta do Andrew Carnegie para o Napoleon Hill foi assim, aquela proposta de mentor mesmo, né? Porque assim, é aquela coisa assim que você tem que correr atrás e ele te dá assim, digamos assim, ele abriu as portas, mas não deu muita coisa para ele, porque falou assim, ó, como você é jornalista, vou deixar você entrevistar, eu vou te colocar para entrevistar algumas pessoas, você entrevista elas durante anos, tipo assim, muito tempo, e não vou te pagar nada. Pô, o cara mais rico do mundo e falou, não vou te pagar nada. Você tem que fazer de graça. Aí, cara, que aí você imagina, né, a proposta. O cara não é rico, nada, tipo assim, o jornalista, ele tem que fazer entrevistar um pessoal que ele não sabia ainda quem eram essas pessoas, mas assim, já tinha uma ideia porque seriam os amigos do Bill Gates, então você É. imagina o nível dos caras. Tinha E Theodore Roosevelt, enfim, uns caras é, muito. Henry Ford. Então, Nossa, assim, cara. imagina. E ele foi entrevistar as pessoas e perguntar como que eles tiveram sucesso, o que que eles fizeram, cada detalhe. Então ele entrevistou essas pessoas e para fazer esse livro, o Think and Grow Rich, o Pense e Enriqueça, ele desde quando ele começou a trabalhar, ele fez uns artigos, algumas coisas assim, mas esse livro ele fez depois de 25 anos que ele estava entrevistando as pessoas desse nível, assim. Então, assim, foram Uhum. não sei se foi mais de 500 ou mais de 5.000 pessoas, ele entrevistou um monte de gente, e ele entrevistou também os chamados perdedores, tipo assim, pessoas que trabalhavam normal, tipo assim, as pessoas que estão tentando batalhar, estão tentando, assim, até enriquecer financeiramente, e que não conseguem. Ele faz todo tipo de comparação, tipo, não é enriquecimento só em dinheiro, mas na verdade é o enriquecimento em todas as áreas. Falam, essas pessoas têm enriquecimento em todas as áreas, tipo, na saúde, na família, a casa, tipo, eles têm paz de espírito, não é aquelas pessoas que têm dinheiro, mas assim, vivem uma vida infernal, não, eles têm paz de espírito, têm tudo,
é tudo aquela coisa que, como que eles conseguem fazer tudo andar bem. Uhum. E também entrevistou as pessoas que, tipo assim, que tentam fazer a coisa andar bem, mas por algum motivo não conseguem. Sim, com certeza. Então, Cara, uma coisa, comentando aí do que você estava contando da história do livro, que um ponto muito interessante que eu acho do que aconteceu ali nessa conexão entre o Napoleon Hill e o Andrew Carnegie, e já é uma semelhança com o artista invertido, é que é essa, né? O Andrew queria se conectar com o... Não, o Napoleon Hill queria se conectar com o Andrew porque o Andrew era, tipo, o empresário mais boladão da época, né? O mais bem-sucedido e tal. Ele queria aprender com o cara, queria que o cara falasse pra ele como que ele conseguiu fazer aquilo. E isso. então, assim, o Napoleon Hill sabia com quem que ele queria se conectar. E daí mais pra frente a gente vai falar um pouco mais sobre isso, sobre qual que foi, ou na minha visão, o que ele agregou de valor pro Andrew. Não vou falar isso agora. Uhum. Mas o Andrew, ele propôs pro Napoleon Hill dele pesquisar pessoas para ele aprender o que ele queria saber. Cada pequena coisa, cada pequena nuance que ele pegava com um empresário, com outro empresário, ele podia não perceber, mas pequenas coisas que ele pegava de um e de outro, no montante, se tornam bem impactantes. E a gente faz isso, né? Quando a gente se conecta com um mentor, a gente pode não perceber, mas a gente acaba copiando coisas que ele faz. Algumas são conscientes, outras são inconscientes, que vão nos Uhum. moldando, nos transformando. Aquilo tem um grande impacto. A gente aprende, mesmo quando a gente não acha que a gente está aprendendo. Exatamente, exatamente, perfeito o que você colocou, porque é aquela coisa, ele entra nisso também no livro, porque, não muito profundamente, mas ele fala disso, que quando você está assim, lidando com pessoas, Uhum, as pessoas que estão ao seu redor, você acaba assim se moldando a elas, mesmo que inconscientemente. Então, assim, o que você falou foi perfeito. Então, assim, se a pessoa tem o hábito de leitura, que está do teu lado, ou se ela tem assim o hábito de anotar quando está em reunião, você acaba anotando, você acaba ficando uhum, uma pessoa melhor e vai escalando. E outra coisa que ele não entra tanto em detalhe no livro, mas que dá para perceber também, é que assim, como ele é um jornalista, ele foi entrevistar outros bambambãs, tipo assim, então ele acaba fazendo pequenos trabalhos para outras pessoas que, como são pessoas altamente influentes, ele acabava ganhando dinheiro com isso, assim, com o trabalho dele, entendeu? aham. Por isso que ele não precisava ser pago. É, com certeza. Uma coisa que te ajuda a você colocar em ação o seu plano, as suas estratégias, é você ter alguns aliados, né? Ter pessoas que têm um objetivo comum ou já chegaram lá ou sabem como fazer, que hoje em dia popularizou isso como mastermind, né? Mas o ponto disso que eu gostaria de trazer pra gente, do que ele fala no livro, é essa questão da gente se tornar uma média das 5 pessoas com que a gente mais convive. E quando a gente tem um mentor, e o mentor às vezes é alguém que a gente tem acesso, que a gente convive com ele fisicamente, e às vezes o mentor também pode ser alguém que a gente não tem um acesso físico, mas pode ser de repente um líder que você assiste ele na TV ou no YouTube, ou você lê livros do cara, às vezes ele é um mentor seu, você não tem acesso físico a ele, mas é um mentor. E muitas vezes é um mentor que você tem um acesso físico a ele, né? E a gente se torna uma média dessas 5 pessoas com quem a gente mais convive, mesmo que esse convívio não seja físico. Então, você acaba ficando, de fato, parecido, né? Em algumas coisas com essa pessoa. Agora, o que eu ia Uhum. mencionar que é bem interessante quando você está aplicando o método do artista invertido, network invertido, e você consegue se conectar com o player, né? Com a pessoa com quem você queria, o mentor, e a coisa tá indo bem, tá dando certo, você tá agregando muito valor pra pessoa. O que é legal, cara, que nesse processo você vai pegando algumas coisas e fica parecido com ele, só que o legal é quando você percebe que o seu mentor começa a copiar algumas coisas de você. Cara, isso é muito legal, dá muita satisfação. Quando, tipo, porque você pensa, meu, eu ser influenciado pelo meu mentor é óbvio. Agora, o meu mentor ser um pouco, mesmo que seja muito mínimo, influenciado por mim,
cara, isso significa que a minha autoridade perante ele cresceu tanto a ponto dele me usar como referência também para algumas coisas. E assim, eu tô Muito falando bom. isso pensando no meu caso, por exemplo, com o Jason, que eu comecei a perceber com o tempo que ele, por exemplo, quando eu me mudei para os Estados Unidos, e depois de alguns meses, ele começou a querer deixar a barba crescer. É de verdade, ele me perguntava como fazia, tal, eu dava dicas pra ele. Ele começou a me perguntar como se vestir melhor, porque ele me via que eu me vestia de uma forma que passava uma mensagem profissional e tal. Ele começou a me perguntar como que ele fazia pro branding dele ficar melhor. Então, assim, cara, eu acho muito legal porque, tipo, ele pra mim era o meu ícone, assim, a minha referência. Quando você vê o seu mentor, a sua referência, tentando te copiar em algumas coisas, mesmo que seja mínima, cara, você, tipo, isso é muito gostoso. E isso acontece também porque eu estava convivendo muito com ele. Quando você tem o privilégio de conviver com o seu mentor, querendo ou não, você é uma dessas 5 pessoas com quem ele vai se tornar uma média. Então, por isso também você tem que tomar cuidado quem são as pessoas e os mentores com quem você anda, né? Sim, Você sim. pode copiar coisa boa e pode copiar coisa ou hábito ruim também. É, verdade. Então, e aí, uma coisa que eu queria chamar a atenção também é, porque foi muito importante isso pra mim quando eu tava começando, que o seu mentor não precisa ser uma pessoa física, assim, que você tem contato, entendeu? Porque, Uhum. assim, às vezes você tem uma, como uma referência, isso eu aprendi quando eu tava lendo uma entrevista era um garoto, faz muito tempo isso, mas era um garoto, assim, ele tinha 18 anos e ele tinha escrito 2 livros que virou, assim, vendeu muito bem, ele ficou milionário, basicamente. Legal. Então, assim, cara, aí na entrevista a mulher falou, como que um menino de 18 anos consegue ficar milionário vendendo livro assim, na internet, né? Uhum. E aí ele começa a explicar, ele fala assim, eu tive alguns mentores que foram muito bons assim, faz tanto tempo isso que o Donald Trump, ele na época, ele não era presidente, obviamente, e ele tinha o programa dele, né, o Aprendiz. Uhum. E o menino falou assim, eu tenho alguns mentores, o Robert Kiyosaki, o Donald Trump e tal. Aí ele falou assim, ela falou, Cara, nossa, né? Aí ficou espantado, ele falou, não, mas eu não conheço eles. Eu só leio o livro deles. Ele falou isso. Então, assim, através do livro, legal. assim, da teoria, ele, assim, lendo o livro deles, ele considerou os caras, o mentor dele, que é isso que acontece, né? O mentor é aquele cara que você segue, né? Então, assim, se você seguir, assim, o pensamento dele, tudo, a pessoa acaba virando mentor. Por isso você tem que tomar cuidado hoje, principalmente hoje em dia, que com a social, com, né, a mídia social que a gente segue quem a gente quiser e tem muita, né, tem mais besteira do que gente assim altamente profissional, Sim. então e que de sucesso e tal. Então Uhum. assim, é nesse sentido que vale que é o negócio. Então assim, eu achei muito interessante que você não precisa assim conhecer a pessoa para a pessoa ser o seu mentor. Exato. Muito legal Agora, isso. uma coisa que eu ia comentar que você falou que um dos mentores do cara era o Donald Trump. Nessa época era uma época que ele ainda não era político, né? Então, assim, É isso. ele é bem, assim, gostar ou não dele é bem controverso, né? Bem lados Sim, opostos, sim. né? Então, eu acho que É. antes dele ser político, ou a pessoa gostava dele ou não se importava com a existência dele. Hoje, a pessoa ama ele ou odeia ele. O Mas, odeio, é. Não, mas na época realmente antes dele ser político, ele era muito mais admirado do que não admirado. Tipo, até hoje quem odeia ele, eu tenho certeza porque que eu na acho que época que ele também. era Exato, do porque eu acho que aprendiz. também a imagem que se passava dele era uma pela mídia e É. Uhum. ninguém ia querer se dar o tempo de ver se era aquilo mesmo ou não. Então a pessoa podia Aham. não se importar com aquilo, beleza, é isso mesmo, É. né? E o trabalho de branding dele era muito bom, né? Exato. Porque quando a pessoa vira político, o branding meio que cai um pouco por água abaixo, porque a pessoa se torna muito pública. Então, assim, as É, pessoas querem saber até da vida privada dele. E isso exato. interessa. E quando o cara é empresário, se ele é um Donald Trump na vida privada, todo mundo tá nem aí. Tá? Continua admirando a pessoa, entendeu? É mais ou menos por aí. Ou não vai querer gastar seu tempo pra querer saber mais sobre o cara e tal. Agora, É. uma coisa, voltando pro nosso tema aqui, né? Aham. Senão o pessoal que tá assistindo já vai pelo viés político, já vai começar. Isso aqui não é uma conversa política, gente. E uma coisa interessante que eu tinha notado aqui
nessa questão do para te ajudar a conseguir executar o seu plano, de você se cercar de pessoas que para serem seus aliados, é uma frase, cara, que eu esqueci o nome da pesquisadora, mas eu tava fazendo um documentário na Califórnia, em um hospital da Califórnia, e tinha uma pesquisadora que ela tava pesquisando o HPV, a cura do HPV nas mulheres. E ela falou uma frase, cara, no meio da entrevista dela, que pra ela não teve importância nenhuma, eu acho, que ninguém nem lembrou, só que essa frase que eu achei muito boa, até hoje eu lembro dessa frase, que ela fala o seguinte: Qual é? as melhores ideias não vêm do cérebro brilhante de uma única pessoa, elas só vêm à tona quando a gente está tendo uma conversa. E ela falou nisso num momento em que eu tava falando pra ela, enaltecendo, né, o trabalho dela. Falei assim, nossa, o que você tá fazendo é muito brilhante, você realmente, como que você teve essa ideia? Ela quis dizer isso, tipo, por mais que eu estivesse pesquisando isso, as melhores ideias não vêm de um único cérebro. Elas só conseguem se desenvolver quando você começa a conversar. E que você pode ver que é isso mesmo, né? Às vezes a gente tem uma ideia muito boa, muito mirabolante, às vezes a gente fica por anos ruminando aquilo na nossa cabeça e não coloca pra fora, ou porque a gente tem insegurança, ou porque a gente tem o medo de que alguém vai querer roubar a ideia. Gente, ninguém vai querer roubar a sua ideia, todo mundo tá focado nos seus próprios projetos. E eu acho que é isso, né? Você percebe que, por exemplo, o método do artista invertido, essa questão de sistematizar o artista invertido, cara, isso do artista invertido era algo que eu já falava desde as palestras que eu dava em 2013. Só que eu nunca tinha sistematizado isso, estava na minha cabeça. O momento que eu e o Du começamos a conversar sobre o método, sobre sistematizar isso, foi que eu consegui colocar isso, desenhar isso de uma forma que pudesse ser reaplicada para qualquer pessoa que não tivesse em contato direto comigo. E é isso, né? Enfim, não sei se fez sentido. Fez. Total, pô. Legal. Pra mim fez sim. Então vou... porque... falei. Não, porque assim, tem muito a ver, lembra que a gente tava com dificuldade de começar a fazer colocar assim as ideias em ordem. Aí eu fiz aquele gráficozinho coloquei no MindMaster. No MindMaster, aí você falou, nossa, cara, agora clareou. Nossa, aí daquilo lá você quintuplicou o negócio. Foi, cara. É louco. Tipo, não adianta, às vezes, a pessoa acha que é uma ideia brilhante na cabeça dela. Tipo, a ideia só vai vir à tona quando você colocar ela pra fora, quando você tiver um diálogo com alguém. E esse diálogo, preferencialmente, com os seus aliados, as pessoas que têm um objetivo em comum. Né? Então, vamos lá. Eu fiz algumas anotações aqui, meio que na ordem do que o livro ensina, na ordem do livro, né? Pra gente comentar, né? Então, uma das coisas que o livro fala, logo no início, ele fala o seguinte: não deseje ficar rico. Desejar ficar rico é o ponto de partida de toda conquista, mas para realizar esse objetivo, você precisa se comprometer com um plano de ação para atingir o objetivo. Então, isso é uma coisa que o livro fala. E, cara, eu acho muito interessante isso, porque tem muito artista que ele fala assim, né? Eu desejo ser reconhecido, eu desejo que o meu trabalho seja melhor valorizado. Tudo bem, mas você está comprometido com um plano de ação bem detalhado e estruturado? E, na maioria das vezes, a resposta é não. Cara, isso vem a calhar também com uma frase que o Jason fala muito, velho. Ele fala assim, né? Todo mundo quer ter ganho o Oscar, mas ninguém quer ter o trabalho de fazer o filme. Né? A maioria, cara, não eu vou dizer a maioria, mas tem muito artista que é artista porque ele pensa no tapete vermelho, ele queria estar na entrevista. Só que ele não quer ter todo o trabalho que leva para você conseguir conquistar o espaço de ser convidado para estar lá. Isso, exatamente. Que é exatamente, né, esse ponto muito legal do livro, que ele fala assim, você tem que... E nesse ponto o livro toca assim...
bem densamente no assunto, que ele fala, você tem que ter o teu plano Uhum, detalhadamente escrito, tem que ser escrito literalmente, você tem que pegar o papel e a caneta e escrever uhum, ele. E a beleza disso é que ele fala assim, que você escreve, aí você reescreve, é como se fosse você escrever uma redação. Então assim, você tem que reescrever exato. algumas vezes para até você chegar no ponto que você quer, porque Uhum, a dificuldade que eu tinha também era essa, que eu, para falar o que, que é parecido com a tua daquela do desenho que você tem na cabeça. Eu falava, pô, mas o que é que eu quero? Tipo assim, aí eu pensava numa coisa e falava, não, mas é aquilo. Aí você fica naquela tensão de ter que saber o que é. uhum, Então, assim, quando você. Aí você escolhe alguma coisa e de repente você pensa mais um pouquinho e fala, não, eu quero mais do que isso, eu quero. Ou então, não é exatamente isso que eu quero, é para esse lado aqui. Então, assim, é só botando no papel que você vai tendo essa ideia e é, o desenho vai pra tua cabeça. Assim, exato. não precisa ser um desenho, uma figura. Às vezes o desenho, na verdade, é Uhum, um escrito. E é, você escreve para que esse escrito vire um desenho na tua cabeça. exato. Então, assim. Muito legal. E eu acho muito importante para artistas escutarem isso, porque é muito comum no meio artístico a pessoa achar que ser talentoso é o suficiente e tal, mas, cara, talento sozinho não paga a conta. E É. o cara que tá escutando isso, que é um desses, ele deve saber já que talento sozinho, na maioria dos casos, Aham. não paga a conta, velho. Então, você precisa de fato ter esse trabalho de criar um plano, desenhar um plano e saber executar o plano, porque senão vai ser mais um artista perdido por aí. Exatamente. E até um ponto que eu queria colocar aqui, que isso foi um aprendizado de vida, hein? É. Ó, mais uma lá. Porque assim, quando tem muita gente que fala assim, a pessoa se sente um bom profissional, mas às vezes uma outra pessoa consegue, que ele vê assim, que ele acha que é, sabe menos, digamos assim, é, vai melhor na empresa, tipo, sobe de cargo, alguma coisa assim. Uhum. Tirando vamos dizer assim, os filhos dos diretores, alguma coisa assim, mas assim, isso acontece às vezes no meio comum. E uma coisa que eu percebi durante os diversos empregos que eu tive, tudo assim, é que a pessoa que faz um networking melhor, que tem assim uma melhor relação com as pessoas, ela sobe às vezes mais fácil do que Uhum. aquela pessoa que é mais competente, digamos assim. Uhum. E o ponto que eu quero dizer é isso, que tipo, esse network, as pessoas que estão à sua volta e o jeito de você saber falar, o modo de você colocar o seu branding, tem gente que faz isso meio que inconscientemente, tipo, trabalha bem o branding, tipo, até em relação ao branding é tudo, né? O seu visual, então assim, o jeito que você se veste, se comporta e o jeito que você fala. Então Uhum. tudo isso faz parte do branding. Então, quando a pessoa faz isso, às vezes muito bem feito, e ela às vezes tecnicamente é um pouquinho inferior à outra, essa pessoa que faz esse brand muito bem feito, ela sobe É, mais rápido. E exato. às vezes a pessoa fala, né? E às vezes a pessoa fica falando assim, mas é, acha que é assim, alguma injustiça que tá acontecendo, mas não, é porque assim, na vida você não pode ser, você não deve ser só um bom profissional, você tem que aplicar o seu branding, toda esse, Uhum. esse visual, porque isso funciona para qualquer profissão, principalmente para artista. Exato, cara. Então, Nossa, é, falei é por disso. aí. Perfeito. Muito bom, Verdade, cara. E, cara, agora vamos lá. O livro, ele pega e ele aponta como criar esse plano em 6 etapas. isso. A primeira etapa que o livro fala é de você fazer a foto mental de quanto dinheiro você quer. E era geralmente o ponto onde eu travava. Porque eu pensava, mano, eu não quero uma quantidade de dinheiro, caramba. O que eu quero é ser mais reconhecido, ter meu trabalho mais Uhum. valorizado, ter uma boa qualidade de vida. Beleza, só que o dinheiro faz parte disso. Então eu só tinha que conseguir traduzir pra fazer uma foto mental do que eu queria. Se não fosse uma quantia de dinheiro, do que é então o que eu queria, né? O ponto 2 que eles falam é para você definir qual que é o preço que você está disposto a pagar para chegar lá. Qual que é o preço que você está disposto a pagar para chegar lá?
Exatamente. O preço está disposto, que é o que você falou lá de que quer ganhar o Oscar, mas não quer fazer o filme. Exato, É por cara. aí. Exato. Quando eu defini que eu queria ser um artista, queria trabalhar com filmes em Hollywood, esse era o meu objetivo, cara. Eu tava, tipo, no Brasil, começando a trabalhar com filme, não tinha nada de portfólio, cara, fraquinho, fraquinho, fraquinho. E eu pensava, meu objetivo é fazer filme em Hollywood. Tipo, essa realidade estava tão distante pra mim que era, assim, um sonho muito ousado eu pensar isso. Mas era meu objetivo, cara. Eu estava disposto a perseguir esse sonho, custe o que custar. Foi por isso que eu fui pra Irlanda com quase nada no bolso, e comia com os mendigos, juntava moedinha que eu pegava na rua, por isso que eu fui para os Estados Unidos e algumas vezes, né? Dormia no saco de dormir, vendia origami para fazer dinheiro, porque, tipo, eu tinha o objetivo bem claro e nada ia me parar de conseguir fazer isso. E ao mesmo tempo, tem que saber qual que é o limite. E o meu limite é 30 anos. Isso que é o ponto interessante, que foi o que a gente falou no outro dia, né? De você definir o limite. E quem quiser saber mais sobre isso, procura lá outro vídeo que é sobre o princípio do limite e a falta de foco na carreira artística. Mas um ponto interessante de você definir o limite é que é mais um motivador para você conseguir executar o seu plano logo. Porque quando eu falo que o meu objetivo é conseguir fazer filme em Hollywood e o meu limite é fazer 30 anos, eu sei que se eu não começar logo, não vai dar tempo. Não dá pra eu ficar jogando pra frente, jogando pra frente, jogando pra frente, porque eu tenho um prazo pra fazer aquilo. Então, aí tá, mais uma vez, a questão de você tá disposto a fazer tudo que tiver ao seu alcance. E essa questão de fazer também tudo que tiver ao seu alcance, cara, você tem de fato estar disposto. Tipo, tem muita gente que desiste muito fácil, né? Que, sei lá, o cara quer ser artista, mas fala assim, mas eu vou ter que andar de ônibus. Mas eu vou ter que economizar o filé mignon para fazer não sei o que, para pagar alguém para fazer meu branding, entendeu? E o cara que não está disposto a fazer o máximo, dar o máximo de si, ele de fato não vai conseguir. Não adianta. É. Não, e isso que você falou é muito assim, é muito verdadeiro do querer ganhar um Oscar e não fazer o filme, né? Mas assim, pode ser que tenha, principalmente os artistas, que falam assim, poxa, mas eu quero fazer filme, né? E às vezes não entende tão perfeitamente essa analogia, mas eu queria só citar essa daqui que também é muito assim, que acho que é Uhum. mais fácil de entender. É tipo assim, você quer. Quase todo mundo gostaria de ter um shape assim, super legal, daqueles assim, barriga tanquinho e tal. Todo mundo gostaria, mas pra pagar o preço de ter um shape, cara, porque senão. Aí, ó, esse é Meu. um objetivo que eu sei que é culpa minha, velho. Eu Pois é, tenho, mas eu assim, tenho esse não. desejo aí, mas ó, o plano de ação não está sendo O executado. plano pois é, mas é porque ele não tá disposto a pagar o preço, né? Porque Exato. assim, ainda mais hoje com as informações, muita gente sabe já o que pode e o que não pode comer. Apesar que essa parte aí você tem que ainda contratar um nutricionista porque tem as surpresinhas, né? Que tem muita coisa que eu achava que podia e não pode. Então, tipo suquinho de caixinha, essas coisas. Mas Uhum. anyway, então assim, tem muitos detalhes assim que você não sabe, mas é, quando você assim, você fala, pô, eu quero muito aquele shape. Pô, o sacrifício tem que fazer tão forte, mas e isso também vale pra tudo. Então, assim, que essa analogia é legal pra isso, porque você sabe que o Uhum. sacrifício é tão forte, cara, porque o sacrifício engloba tudo, engloba o que você come, Uhum. o jeito que você, tanto que você dorme, água, e então, assim, tudo pra você chegar naquele resultado. E, embora a gente, o artista, digamos assim, seria uma outra analogia a fazer o filme, mas, na verdade, engloba tudo isso também, porque principalmente para artista, por isso que eu falei que o branding é muito importante, porque o artista fisicamente é muito impactante. Uhum. Então, você É. assim, tem que estar disposto a fazer uns sacrifícios pessoais Uhum. para você chegar a qualquer lugar, entendeu? Então, assim, meu, engloba tudo, cara, engloba tudo na tua vida. É muito legal, assim, o Perfeito. artista invertido. E vamos lá, então. O terceiro ponto que ele fala no livro, para você executar o plano,
é você definir um prazo. Então a gente volta pro que a gente tinha falado já sobre colocar o limite, né? Definir o prazo. Cara, quando eu comecei a relembrar essas coisas do livro, eu falei, cara, que da hora, meu. Tipo, são as coisas que a gente ensina no Artista Invertido e eu achei muito legal. Então, definir o prazo é o terceiro ponto. O quarto ponto é colocar no papel a estratégia para atingir o objetivo e começar a agir agora. Então, aquela coisa que você estava falando, né, um pouco tempo atrás, sobre não adianta você simplesmente pensar, você tem que, de fato, pegar papel, caneta, ou mesmo que seja no computador, e começar a escrever, desenhar. Às vezes vai ser no computador e no papel, porque a princípio a coisa é tão complexa que você não sabe de onde começar, daí você vai rabiscando. Usa um mapa mental lá, eu gosto muito do MindMaster. E de fato colocar isso no papel, desenhar a estratégia para você conseguir agir, né? Eu acho que assim, são 3 etapas no processo de você conseguir agir na direção do seu objetivo. O primeiro é você saber o que você quer, onde você quer chegar, certo? Então, o segundo passo é você saber como você consegue atingir isso, como você consegue chegar lá, que é você definir o plano, a estratégia. E o terceiro passo é a execução. E assim, aplicando ali pro contexto do artista, a maioria dos artistas, ele sabe o que ele quer. Se ele faz quadro, ele quer que os quadros dele sejam bem reconhecidos. Se ele faz filme, ele quer que o filme dele... Então ele geralmente sabe o que ele quer. Como que ele vai ao crescer na carreira é algo que geralmente ele não sabe. É algo que geralmente ele não tem planejado. E daí tem um terceiro ponto, cara, que é tão importante quanto, que é a execução. Por quê? Tem uma coisa que eu acho que as pessoas... É um conceito geral de que o conhecimento é potencial. E eu acredito que essa é uma meia-verdade, que o conhecimento é potencial. Por que é uma meia-verdade? Porque Diga. O conhecimento... Ninguém quer saber. Exato. Porque o conhecimento, você saber, vamos supor que o artista, ele escuta o que a gente está falando sobre o artista invertido, ele assiste todos os vídeos, ele descobre quem que é o player com quem ele quer se conectar, cria um plano e tal. Ele tem bastante conhecimento, certo? Certo. Mas esse conhecimento é um potencial acumulado, não é um potencial verdadeiro. Sim. Porque a execução é o potencial verdadeiro. Então, assim, conhecimento é um potencial acumulado. E a execução é o potencial verdadeiro. É o que eu penso. E a pessoa tem que passar pelos 3 passos. Saber o que ela quer, como ela vai fazer. Então, é a estratégia, né, o método que você for seguir para criar um plano bem definido e depois você executar aquilo. Daí existem vários gatilhos, várias ferramentas que podem te ajudar a forçar com que você execute. Uma delas também é o que a gente falou no outro podcast, que é a questão lá de você matar opções, né? Na falta de foco. Muito bom aquilo lá. Muito esclarecedor. Legal. Volta lá no podcast, quem não viu, veja que é legal. Vejam lá. Chama o princípio do limite e a falta de foco na carreira artística. Então vamos lá. Uma coisa que desse quarto ponto ainda que ele fala é de você começar a agir agora. Então coloca no papel a estratégia para atingir o objetivo e começar a agir agora. Não ficar protelando, né? Tipo, beleza, eu sei que eu quero ser um artista bem reconhecido, bem valorizado, vou desenhar essa estratégia ano que vem. Então não é isso que você quer. O que você quer como prioridade deve ser outra coisa. E tudo bem ter outra prioridade, mas assuma pra você mesmo que não é essa prioridade. Porque se for, meu amigo, tem que colocar no papel e começar a agir agora. E começar a agir agora, muitas vezes, não significa que você vai fazer algo muito drástico, que vai tomar todo o seu tempo. Dependendo da sua realidade, é você todos os dias, você pelo menos fazer uma coisa
que te leve ao seu objetivo, mesmo que seja uma coisa pequena. Mas todo dia você ter esse compromisso de fazer pelo menos uma coisa que te leve um passinho mais perto do seu objetivo. Executar isso. Muito bem, muito bem. Vamos para o próximo ponto? Vamos. Tá. Diga aí, qual que é? O próximo ponto que eles falam no livro, o ponto 5, é o seguinte: leia a sua missão 2 vezes por dia em voz alta. Leia a sua missão 2 vezes por dia em voz alta. E eu acho que isso, né, esse ponto 5, é similar, de certa forma, com o ponto 1, que é você fazer uma foto mental do quanto você quer, do quanto em dinheiro, né, no caso do livro, que você quer. E tem algumas pessoas que chamam isso de lei da atração. No livro eles falam da autossugestão, né? E do poder de você ficar repetindo isso para você mesmo. Cada pessoa vai querer falar disso de uma forma. Mas eu tenho uma história interessante dessa questão de repetição, de você ficar repetindo para você mesmo. Que assim, quando eu decidi que eu queria ir para a Irlanda, queria estudar fora, aliás, um pouco antes disso, acho que foi quando eles me convidaram para falar no evento da Microsoft pro Bill Gates, que me falaram que eu ia ser levado como caso de sucesso. Eu pensei, cara, eu preciso aprender inglês. Como é que eu vou chegar lá sem falar inglês? E eu tentei fazer um desses cursos de aprender inglês rápido. E só que eu fui muito em cima da hora. Então, tipo, quando eles me falaram disso, eu ia viajar daqui 1 mês já. E o curso era de 6 meses. Mas, enfim, a história interessante que eu tenho pra contar é o seguinte. Quando eu cheguei na escola, eu fui conversar com o cara que queria me vender o curso. Ele falou, né? Todo mundo que faz esse curso e faz tudo de acordo com o que a gente ensina, a pessoa aprende. A pessoa sai daqui sabendo falar o nível básico intermediário em 6 meses. Daí eu falei, será? Boa, hein? Daí eu falei, será? E, assim, era uma promessa boa e não era uma promessa muito surreal, né? Não tava falando, você vai saber falar em 6 meses o nível fluente, sem sotaque, com a pronúncia perfeita. Não era isso. Era o que eu precisava. E daí eu perguntei pra ele, mas como que isso funciona? Como que eu sei que eu vou, de fato, aprender se eu aplicar o que vocês falam? Que ele fala assim, o nosso método é que você vai aprender por repetição. Então, assim, você vai ter aula 1 vez por semana e nos 6 dias antes da sua aula, cada dia você vai ter que repetir aquela lição pelo menos 5 vezes. Então, quando você chegar na sua aula, no 7º dia, você já vai ter estudado aquela lição 5 vezes 6, 30, né? Pelo menos 30 vezes. E era assim, né? No primeiro dia, eu tinha que estudar a lição 5 vezes, lendo o material do livro. 5 vezes. No segundo dia, eu tinha que ler e escutar. No terceiro dia, eu tinha que escutar 5 vezes sem ler, só escutar. Daí, no 4º dia, eu tinha que escutar e repetir. E daí, no 5º dia, eu tinha que escutar e escrever 5 vezes, cara. E daí ele falou assim, olha, existe não lembro exatamente, existe uma doença mental que até quem é retardado, até um macaco, se você repetir a mesma coisa pra ele 25 vezes, ele não falou isso. Ele falou alguma coisa de macaco, eu prometo, mas não foi exatamente isso. Ele falou, até se você for retardado mental, o cara até se você for retardado mental, eu repetir a mesma coisa pra você 25 vezes, você vai saber repetir o que eu tô falando. Então, eu acho que você vai conseguir aprender, né? E aquilo ali fez um certo desafio pra mim, que eu falei, pô, se eu repetir um negócio 30 vezes e não aprender, o que vai ser de mim, né? E a repetição, cara, repetir, e eu saí de lá, eu terminei o curso depois da época que era pra eu ter terminado, né? Mas eu saí de lá conseguindo, de fato, falar o mínimo do básico intermediário fluente para conseguir me virar na Irlanda.
Então, a repetição, cara, ela de fato funciona. E ela funciona tanto pro positivo quanto pro negativo, certo? Então, tem muita gente que tem uma família muito negativa, que tem pais muito negativos, que ficam sempre repetindo pra você que, sei lá, você é um bosta, você nunca vai conseguir fazer nada, por que você quer ser artista, isso é ruim, você nunca vai fazer dinheiro na vida, você nunca vai fazer dinheiro na vida, você nunca vai fazer dinheiro na vida, a pessoa repete tanto isso pra você que você passa a acreditar naquilo. É uma hipnose. E tanto é uma hipnose que alguns meses atrás, minha esposa e eu, a gente fez um tratamento de hipnoterapia. Olha que interessante, com uma terapeuta chamada Marisa Peer, foi do Mind Valley, inclusive. E nessa hipnoterapia, ela falava justamente isso, o fato de você repetir para você mesmo. Que quando pessoas repetem a mesma coisa pra gente muitas vezes, a gente acaba acreditando naquilo como verdade. Só que quando a gente também repete, também acontece a mesma coisa. E inconscientemente, muitas vezes a gente fica repetindo pra gente as coisas erradas, que nos levam a acreditar em algo mais negativo. Então a gente tem que tomar o costume de repetir pra gente, de fazer essa autossugestão. Então o que eles falam no livro, de você repetir a sua missão 2 vezes por dia, de você ter uma foto mental, de você colocar essa foto num quadro. Isso é uma repetição que você está forçando para você mesmo, para você acreditar. Significa que se você acreditar, aquilo vai vir para você milagrosamente? Não. Mas o fato de você acreditar vai te mover com mais força para o seu objetivo, para executar o seu objetivo, porque você vai ter mais confiança, vai ser mais seguro de si. Boa, muito boa. Né? É. Tem uma lenda, inclusive, cara, isso aí me contaram como se fosse uma história verídica. Eu não sei, então eu vou falar isso como se fosse uma lenda. Na Ilha Salomão, eles dizem que quando as pessoas nativas de lá querem derrubar uma árvore, eles se cercam ao redor da árvore e ficam lançando palavras negativas por muito tempo, até que aquela árvore começa a secar, e daí fica mais fácil deles cortarem a árvore e derrubar a árvore. Nossa, cara, que interessante. Louco, isso aí. né? Não sei se é uma história ou se é lenda, mas o fato de que repetir coisas afetam a gente é verdade. Então, repetir positivamente afeta positivamente, repetir negativamente também afeta. Pô, eu não sei o nome do experimento, mas talvez você se lembre desse aí. Teve um japonês que ele ficou famoso lá, que ele fez experimento com arroz. Você viu? Você lembra disso daí? Colocava arroz em 3 copos. Aí ele, para um deles, ele falava que amava o arroz. Aí pro outro ele falava que odiava. E pro outro ele só olhava e saía. Tipo assim, era indiferente. Aí depois de acho que ele fez isso todo dia durante uma semana. Aí depois de uma semana, o que ele falava, a palavra de amor, tava assim, normal. O que ele falava palavras negativas, tava mofando. Caraca. E eu tava assim, mofando muito. E o outro que ele era indiferente, tava mofando um pouco. Tipo assim. Então assim, Louco, teve. É muito louco isso aí. Ele Cara, gravou... e assim, ó, tem pessoas que acreditam nisso, tem pessoas que não acreditam, que acham que é superstição e tal. Mas o fato é que repetir coisas positivas e negativas, mesmo que não afete a outra pessoa, afeta a gente mesmo. Né? Isso não tem como negar. É verdade, cara. Tem um filme, pra quem gosta desses assuntos, cara, eu amo esse filme. Recentemente eu reassisti ele de novo com minha esposa, que é um documentário chamado Eu Sou, que é com aquele diretor, que eu esqueci o nome dele agora, que foi o diretor que fez Ace Ventura, que fez Todo Poderoso, ele faz vários filmes de comédia, né? E é um documentário muito bom, que ele viaja pelo mundo buscando respostas para grandes perguntas, tal, e ele acaba falando com diversos líderes, diversos cientistas e tal, que apesar deles estarem fazendo pesquisas diferentes, parece que tudo converge na mesma coisa, que é esse sentido de tudo estar conectado, da gente funcionar em colaboração. E tem um dos experimentos que ele faz que tem a ver com essa questão que você falou, desse experimento aí com arroz, mas no caso do filme eles fazem com iogurte. Eu não vou contar o que é pra gente não fugir do assunto, mas quem tiver interesse, procure esse filme, é um documentário chamado Eu Sou, com o diretor que fez Ace Ventura, esqueci o nome dele agora.
Bem bacana. Então vamos lá, ó. A gente está quase É. finalizando. O sexto ponto da lista do livro é: conhecimento não gera resultado, mas sim a organização e o planejamento, que é o que a gente falou, né, no ponto 4. Conhecimento não gera resultado. Conhecimento é só um potencial acumulado. O potencial verdadeiro é você ter o conhecimento, mas você executar o conhecimento, Uhum. certo? Certo. E, Du, eu falo aqui desembestado, hein? Se tiver alguma coisa, você me corta aí, cara. Senão eu não paro, não. Não, tá bom, é porque é que eu tentei aqui fazer uma pesquisa rápida pra ver se o diretor é aquele Tom Shadyac, é isso? Isso, esse mesmo, cara. Tom Shadyac. Esse mesmo. Tá vendo? Aí. Valeu, valeu. Ajuda já quem Beleza. estiver procurando. Então, aqui, o sucesso... aliás, teve uma coisa que o livro fala, lá pro final do livro já, que ele fala o seguinte, que o sucesso não vem do saber apenas, né? Que é essa questão do ponto 6. Ele fala, então, que a maioria das pessoas bem-sucedidas, elas têm 3 pontos em comum. A especialização, a organização e o networking. E, cara, eu achei isso muito interessante, cara. Porque isso também se assemelha com o que a gente passa no método do artista invertido, né? Aham. Quando ele fala da especialização, isso para mim são os skills, as habilidades da pessoa, então a habilidade de carreira e as habilidades especiais. E também tem a questão da procedência, que é a especialização, também tem a questão da procedência, porque não adianta você fazer, mas tem que também mostrar que fez. Isso, cara, eu lembro de uma frase, isso foi o meu chefe quando eu trabalhava na Microsoft, ele me falava muito isso, porque eu tinha o costume de fazer algumas coisas lá na Microsoft, alguns projetos às vezes que nem tinham me pedido e eu fazia, tinha ideia e fazia, a coisa ia bem e tal. Ele falava, Regis, quem que fez isso? Eu falava, foi eu, dele. As pessoas sabem disso? Ele falou assim, não adianta você só fazer, você tem que mostrar que fez. E essa entra também a questão da procedência, do branding. Porque quando você mostra o que você fez da forma correta, com um bom branding, isso te gera autoridade. Porque o que você fez foi resultado. E resultado gera autoridade. Se você não mostrar para ninguém o que você fez, que você gerou aquele resultado, você está desperdiçando gerar autoridade com as pessoas, né? Então você está também desperdiçando a sua especialização, as suas habilidades. E o outro ponto que ele fala que é da organização é a questão de você fazer o seu planejamento, né? O planejamento da aplicação do network invertido, uma vez que você já tem os outros 2 pilares bem consistentes, da procedência e das habilidades. E o networking que ele fala, a única questão é que eu diria que nós estamos em vantagem, porque ele fala aí do networking tradicional. E a gente sistematizou algo que é mais eficaz, que é o networking invertido, que é algo mais focado para você dispensar a sua energia em um plano bem feito para que aquele networking tenha mais resultado, seja mais eficaz e mais escalável, né? Sim, não, isso aí pra mim é o diferencial muito grande, assim, é o ótimo do artista invertido, porque você ensina legal essa maneira de você fazer a inversão, né? Você escolher uma pessoa, talvez 2, mas assim, poucas, né? Não como no network, porque no network é quanto mais melhor praticamente. E você faz essa inversão para chegar na pessoa, você tem que se mostrar, meio que você acaba se descobrindo mais com isso, essas habilidades que você nem sabia que você tinha, ou então que você não era tão bom quanto você achava. Então, assim, você é melhor do que você achava que você era. Então, assim, isso é o brilhantismo do artista divertido, porque você consegue, por uma questão de crescimento pessoal, você acaba se engrandecendo porque você já é grande, entendeu? Tipo, Exato. muito legal. Assim. E também a questão, eu acho que do diferencial é que quando você faz o networking
tradicional, você está atirando para todo lado. E como a gente falou, a gente é a média das 5 pessoas com quem a gente mais convive. Quando a gente foca no nosso networking com a pessoa com quem a gente queria se tornar, com aquela pessoa que está onde a gente gostaria de chegar, a gente vai se tornar mais parecida com ela. Então, que é o caso do mentor, de você se aproximar do seu mentor. Então, você aprende muito mais, tem uma tendência a crescer muito mais de forma mais escalável e mais rápida com um networking invertido. E, inclusive, isso é algo que eu falei lá no início, que eu ia falar no final, o que eu acreditava que o Napoleon Hill agregou valor para o Andrew Carnegie. Esqueci o sobrenome dele. Que eu acredito que é o seguinte, esse Andrew, ele estava velhinho, ele era um empresário multibilionário, super bem sucedido, só que ele era velhinho e não tinha para quem passar nada do que ele tinha aprendido, nada do que ele sabia. E eu acredito que o que esse Napoleon Hill pôde proporcionar para ele, o valor que ele pôde proporcionar para ele, foi desse Andrew se sentir útil na Terra. Porque ele estava sentindo que tudo que ele fez, tudo que ele tinha aprendido, agora tinha um propósito, que ele poderia passar isso para frente. E quando você lê o livro, passa essa sensação, né? De que ele não tinha esse propósito e o Napoleon deu esse propósito para ele. É verdade. Tanto que foi criado depois a Universidade Daniel Carnegie, que é grande lá nos Estados Unidos. Então, assim, olha que legal, nem sabia disso. Ele tinha essa vontade, que ele deixou a fortuna dele para isso, né? Que legal. Então, que a vontade que isso mostra a vontade que ele tinha de passar o conhecimento adiante. Que legal, cara. Muito massa. Bem legal isso aí. Cara, então acho que fechamos por hoje. Tinha mais alguma anotação que você fez? Tem uma só do que eu queria falar do Will Smith. O ator Will Smith, né? Sim. O americano. Que, cara, tem um negócio que ele fala que tem a ver com isso das 5 pessoas que você mais se relaciona. Aí ele fala assim que é uma coisa que meio que mexe com todo mundo. Que tipo assim, ele fala que você tem que olhar os seus amigos e provavelmente você vai ter amigos que não deveriam ser seus amigos, né? Aí ele fala assim, ele não fala tão preto no branco, mas eu vou falar aqui que é pra ficar bem claro. Ele fala assim, se os seus amigos não é aquilo que você quer atingir, você já sabe o que você tem que fazer. Uhum. Que é tipo assim... Muito bom, cara. Muito bom. O que você tá fazendo com esses amigos? Assim, muda de amigo. Basicamente, entendeu? Perfeito. Mas, assim, se os artistas com quem você tá se envolvendo não são os artistas que você quer se tornar, já sabe o que tem que fazer. Se os professores com quem você tá aprendendo não tem nada de referência do que você quer se tornar, já sabe o que você tem que fazer, né? Cara, tem algo que um amigo meu, o Igor Martins, escreveu outro dia no stories dele, que eu achei bem interessante. Porque eu pensava isso, só que eu não tinha conseguido sintetizar do jeito que ele sintetizou. Que a questão, assim, muita gente não tem um bom senso artístico. A pessoa é artista, ela acha que ela é muito boa, só que, na verdade, o que tem de cantor que acha que é muito bom e, cara, é difícil escutar o cara cantar. O cara acha que ele é muito bom. Não sei se a mãe dele falou pra ele que ele era muito bom ou se ele acreditou naquilo sozinho. E talvez se ele praticasse mais, se ele tivesse melhores referências, ele ficaria muito melhor. Só que a pessoa acha que ela é muito boa e ela não tem boas referências para que ela melhore. Então, assim, o senso artístico, ele é como a nutrição. Quanto melhores referências você tiver de boa música, e não só da área que você tá. Então, por exemplo, no meu caso é cinema. Quanto melhores referências artísticas eu tiver no geral, não só do cinema, mas de pintura, de música, de moda, de tudo, quanto melhores referências, mais eu estou me nutrindo. É como a nutrição. Eu vou me nutrindo de coisas boas e melhoro o meu senso artístico e vai melhorar, consequentemente, a arte que eu vou criar. Exatamente. Muito bom, cara. Muito bom. Gostei da alimentação aí. Porque é verdade, cara. Cara, e o tempo tá passou... legal, né? Não, de verdade, Du, eu achei que esse papo ia levar aqui uns 15 minutos, cara. Levou uma hora, rapaz.